O nosso Baruch Hashem. Bom, a gente está se aproximando de Shavuot. Shavuot a gente também celebra a Torá que a gente recebeu. E a gente estava estudando as halachot do estudo da Torá. Então, quem lembra, no último shiur, eu estava dando uma pequena pincelada de como funciona o estudo numa yeshiva, como a pessoa se torna eventualmente um rabino, um dayan, etc. Mas, só para resumir em termos práticos, e aí a gente passa para o próximo ponto, de que a pessoa, primeiro, tem a obrigação de estudar a Torá todos os dias. Tem um dia, algumas horas no ano que a gente não estuda a Torá, que é a noite de 25 de dezembro, do pôr do sol à meia-noite. É uma exceção. Agora, em Tisha B'Av, ou Deus nos livre, alguém que está de luto, não estuda a Torá, não é que não estuda a Torá traz alegria, mas ele pode estudar os trechos que são alusivos ao momento de Tisha B'Av, ao luto, etc. Então, mesmo assim, a pessoa também tem o estudo da Torá. Então, é uma obrigação constante. A pessoa que eventualmente precisa trabalhar, acontece com algumas pessoas. Então, quem tem esse privilégio, então, a pessoa tem uma obrigação de estudar todos os dias, pelo menos um pouco. Não está escrito quanto que é esse pouco, é um capítulo, está escrito, mas capítulo é modo de dizer um pouco todo dia de manhã e um pouco à noite. Essa é a obrigação mínima de todo Yehudi. Sobrou tempo, preenche ele com estudo da Torá. E eu lembrei, já tinha comentado no shur anterior, e agora eu vi de novo, mas tinha dois senhores na minha frente estudando lá no 770. Dois senhores, era 10, 11 da manhã, não eram os dois velhinhos que eu vi uma outra vez, que era de 90 anos, parecia. Esse aí tinha uns 70, não é tão velhinho assim, não vou dizer que é velhinho, né? 70, tomar cuidado aqui. Mas, mas sentados lá, os senhores lá sentados de manhã, estudando Torá, como se fossem dois alunos de Yeshiva. Então, isso realmente você vê como uma pessoa que manteve esse estudo ao longo da vida toda, não importa o que mudou na vida dele, os filhos casaram, os netos casaram, já está aposentado, está preenchendo a vida dele com o estudo da Torá. Assim que a gente deve viver, essa forma que o Yehudi deve viver. E aí a gente falou como a pessoa deve dividir os horários dela em relação ao estudo. O que eu estudo primeiro? Então tem algumas regras. A primeira regra é saber como cumprir as mitzvot, que é o que a gente está fazendo aqui nesse estudo de Kitzur Shulchan Aruch. Sem eu saber como cumprir as mitzvot, não tem como continuar. Então, todo dia eu tenho que fazer um estudo de halachá, um estudo de leis práticas. Na lei, você também pode se perder na filosofando, tentando entender e voltar para o Talmud. Não é esse o intuito. Esse estudo é você saber como se conduzir. Hoje não falta shiurim na internet de você para você poder aprender, mas uma coisa fácil da gente acessar é quando chega perto das festas, está chegando Shavuot, ou antes de Pesach, antes de Purim, você escutar gravações de todas as leis práticas. Porque o rabino, ele tem a vantagem, além do que está no livro, que ele já sabe quais são os tipos de perguntas que todo ano todo mundo faz. Então é o tipo de dúvida que aparece, que talvez você estudou no livro, você não percebeu, ou talvez não estava nem escrito, estava nas entrelinhas. Então, é muito importante, assim Moshe Rabbeinu decretou, que 30 dias antes das festas, a gente começar a estudar as leis das festas. E assim a gente tem como se conduzir da maneira adequada, conforme a Hashem quer da gente em relação ao cumprimento das mitzvot e as festividades. Depois que a pessoa já tem o estudo de Halachá, então a pessoa também, obviamente, então vamos começar. Então já sei como cumprir as mitzvot, eu estou tentando cumprir as mitzvot. Então eu tenho que ter um terço no estudo da Torá escrita, que é normalmente o Humash, os 5 livros da Torá, mas a continuação também, Tanakh inteiro, os próximos profetas, as escrituras, livro de Mishlei, Megillah, Eichá, Teilim, todos esses livros fazem parte da coleção de 48 livros da Torá escrita. Nós lemos anualmente a Parashá, são os 5 livros de Moshe, mas também temos a continuação que a gente também deve ir estudando um pouquinho a cada dia, que é o que a gente faz aqui. Nas tardes, eu estudo o Tanakh, a gente estuda aqui, eu conto as histórias, etc. Essa é a continuação da história e também é importantíssimo a gente estudar. Depois, a gente deve dedicar uma parte para a Mishnah. O que significa a Mishnah? É a tradição oral. A Torá, só escrita, não tem como você interpretar dela o judaísmo prático. Você pode saber toda a Bíblia de cor e não saber nada em relação ao cumprimento da Torá. Você precisa estudar as Mishnayot, que é a tradição oral, que interpreta a Torá e diz como você deve aplicar. O exemplo da primeira Mishnah, quando a gente fala em relação ao Shema,
A Mishnah fala que horário que eu devo ler o Shema, como que eu devo ler o Shema. É deitado, é de pé, no caminho, e aí você começa a interpretar, e a Mishnah, a tradição oral, diz para a gente qual é a forma de você interpretar a Torá. A Mishnah foi escrita de uma forma concisa, muito resumida, porque na época as pessoas tinham um grande conhecimento, seria só os pontos para consulta. Quando você vai fazer um resumo, quando você vai bater o olho, você já lembra da aula inteira. Agora, depois disso surgiu o Talmud, que são, na verdade, as interpretações da Mishnah, que ela, na verdade, reconecta a Torá oral com a Torá escrita. Ou seja, se eu for ler a Mishnah, ela vai começar a falar um monte de regras. Ah, o Shema tem que ser assim, tem que ser assado, esse horário, faz assim, faz assado. Ótimo. Mas onde está isso na Torá? Parece que são duas coisas paralelas, independentes uma da outra. Então, o Talmud, ele vai lá e te mostra, não, dessa letrinha aqui, dessa vírgula, dessas aspas, dessas entrelinhas, é assim que você deduz para chegar nessa conclusão. Mas não foi tão simples. Tem um monte de discussão, de outra discussão, e esse é o pensamento talmúdico, que esse, na verdade, é o esqueleto, na verdade, a estrutura mais importante de você aprender a pensar conforme o pensamento que Hashem nos proporcionou. Pensar um pensamento de Torá. Então, quando você vai consultar o Rabino, você pode consultar ele sobre duas áreas. Rabino, como que meu filho está kasher ou não está kasher? É uma lei prática. Rabino, eu estou com um problema no trabalho, não sei se eu faço A ou faço B. Eu vou saber? Eu não fiz economia, eu não fiz administração. Você vem perguntar para o Rabino? Então, como que o Rabino pode ter uma ideia a respeito disso? Então, na verdade, tem um bom senso, a gente fala. Mas o bom senso não é comum. Common sense is not common. Aonde você cria o bom senso, aqui estou falando em relação à vontade de Hashem, estudando a Torá. Se você não estuda apenas as leis, não só o que tem que fazer, mas você entende o mecanismo do pensamento, você treina teu pensamento e começa a alinhar para entender como que se chega nessa conclusão. E uma vez que você treina esse pensamento, Hashem te dá uma força especial para você saber eventualmente direcionar as pessoas. Esse é um papel que um rabino ele tem, e se ele tem um mérito, Hashem direciona ele no caminho correto, não só em relação às leis, mas em relação também a eventualmente direcionar as pessoas no seu dia a dia com as suas questões. Tem E o uma Rambam, onde entra? até então vamos lá. Tem muita coisa nesse mapa. O Rambam, na verdade, o Talmud, como o Talmud, eu estava estudando com meu filho, ele começou a estudar Talmud há pouco tempo, então é uma coisa, mas é muito complicado. Então eu comecei a dar um pouco de contexto para ele curtir um pouco mais, entender. Eu falei para ele que o Talmud, na verdade, é uma das coisas mais incríveis, é que é como se fosse estar sentado numa mesa com pessoas de 3.000 anos de história. Então, o Talmud ele vai trazer um versículo da Torá, 3.300 anos atrás. Depois vai trazer a interpretação da Mishnah, que foi dada 3.300 anos atrás, mas foi depois resumida no ano 90 da Era Comum. Então já estou sentado com alguém um pouco mais próximo da gente. Depois eu tenho o Talmud, que foi do ano 300 da Era Comum, 200, 300. Depois eu tenho o comentarista Urashi medieval. E assim eu vejo os próximos comentaristas, eu estou com todos eles sentados na mesa e cada um argumentando, contra-argumentando. Então é uma discussão viva, muito viva. E você mesmo pode até dar seu parecer, uma vez que você entende o mecanismo, não chegar e dar uma opinião vaga. Mas se você entende o que está se falando, você pode falar, não, esse cara parece que tem razão. Não, esse... E você começar também a argumentar e contra-argumentar cuidando do princípio básico, que comentei também da outra vez, que na ciência, quanto mais anos se passa, mais avançado você está. Então, se você for seguir um pensamento lá de trás, você está desatualizado. Na Torá é o contrário. Quanto mais para trás, ele está mais próximo da informação original que recebeu Moshe no Sinai. Então, eu sempre preciso respeitar que eu nunca vou contra-argumentar contra um rabino Durashi, da Mishnah, etc. Eu vou seguir o pensamento dele e talvez tirar uma conclusão que ainda não foi discutida, mas eu nunca vou poder contra-argumentar. Então, uma vez que o Talmud é uma discussão viva, que o principal dele, como eu falei, é desenvolver o pensamento da Torá, o pensamento de Hashem, então, depois disso, você fica perdido. Você lê tanta coisa, é uma discussão viva, entra um assunto, entra outro assunto, entra outro assunto, chega no final, você já nem lembra como começou, não sabe como terminar, e o que eu faço na prática?
Então, por muitos anos, por muitos séculos, cada aluno seguia o seu mestre. Se eu sou aluno do Beit Shammai, eu vou seguir o Beit Shammai. Se eu sou aluno do Beit Hillel, eu vou seguir o Beit Hillel. Mas acontece, eu vou acabar tendo vários judaísmos, entre aspas, várias e várias linhas. Já temos várias, mas seria muito mais. Até que chegou, o tempo foi evoluindo conforme as regras que Deus nos deu na Torá, e você pode chegar em conclusões. Falar, não, toda vez que for a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel, a lei vai ser como Beit Hillel. Discutiram, discutiram, chegaram na conclusão, a lei vai ser como esse. O Rambam, que foi mais ou menos no ano 1100, ele foi um grande, o primeiro compilador. Imagina, com pouco acesso a livros, sem ter o Google, sem ter computador, ele sabia todo o Talmud, ele sabia tudo que tinha de Torá, e ele, baseado em regras da própria Torá, ele estabeleceu a lei. Então, quando você lê o livro dele, você vai pegar todas as conclusões, de acordo com a visão dele, de todas as discussões que surgem em todo o Talmud. Esse foi o Rambam. Depois que ele compilou isso, ele abriu o caminho para que outros novos compiladores e comentaristas façam a mesma coisa. Mas ele é um dos grandes pilares, porque ele fez isso em todo o Talmud. É um trabalho é incrível quando você lê e vê como que uma pessoa, ser humano, é capaz de ter esse nível de conhecimento. Essa semana a gente estava estudando as leis do Kiddush HaChodesh. Kiddush HaChodesh são as leis astronômicas. Porque a Torá diz para a gente que você precisa, hoje a gente segue um calendário fixo. Antigamente você tinha aqui no tribunal testemunhar que você viu a lua nova. Para você entender como que a lua vai aparecer, onde ela vai aparecer. Porque se ele te fala, eu vi a lua aqui, mas eu sei pela astronomia que a lua vai aparecer do outro lado, eu sei que o cara está inventando a cabeça dele. E o Rambam ele traz com números precisos de graus, num nível avançadíssimo de astronomia, uma coisa absolutamente eu não consigo entender, muita gente não consegue entender, e hoje com vários vídeos, etc., e gráficos, tem vídeos na internet para a gente tentar entender o que ele está falando, mas é tudo extremamente preciso. Como é possível que uma pessoa, um ser humano, tinha todo esse conhecimento, além de que ele era médico, cientista, etc. Então, ele compilou tudo isso. Esse é, respondendo a tua pergunta, esse é o Maimônides. Por isso, o Rebbe de Lubavitch fez uma campanha da gente estudar a Torá todos os dias, a gente tem o Humash, a gente estuda diariamente, e depois estudar o Maimônides. Porque não é todo mundo que é capaz, ou a grande maioria não é capaz de conhecer o Talmud. Só para começar a estudar já é difícil. Terminar e lembrar e conhecer é muito difícil. O Maimônides, ele resumiu tudo isso em termos práticos. Então, se você estuda a Torá e estuda o Maimônides, pelo menos tem conhecimento vasto de todos os temas da Torá. Então, inclusive os que não são pertinentes hoje em dia. Exatamente. Exatamente. Leis do templo, dos sacrifícios, coisas que, Bezrat Hashem, em breve a gente vai voltar a estudar. Então, uma dica prática, alguém tinha comentado, de fazer o estudo diário do Veshinantam. Veshinantam significa você vai ensinar a Torá. A gente fala Veshinantam Levaner, você vai ensinar para os seus filhos. Esse jornalzinho, em vez de comprar aqueles outros lá, assinar aqueles outros que não vale a pena, você assina esse e você tem um estudo diário de todos esses trechos que a gente falou. Então, você tem o estudo diário do Humash, no Urashi, você tem um estudo diário, inclusive, do Talmud, você tem um estudo diário de leis, várias e várias coisas, e assim você está dividido pelos dias da semana, e assim você, lendo esse, você já está completo em todos esses sentidos que a gente falou de estudo e etc. E aí só entra o outro ponto que é importantíssimo, que é além desses três pilares, que é a Torá escrita, a Torá oral e as interpretações, isso a gente, além do fato de você tem que saber as leis práticas, isso fica de fora, quer dizer, isso é óbvio. Mas no estudo por si, digamos assim, o estudo teórico, assim por dizer, na Torá nada é teórico, mas o estudo avançado, digamos assim, se divide em três, mas da mesma maneira que a gente falou que você tem que ter o estudo prático todos os dias para saber como se conduzir, também você tem que ter uma outra sustentação que é algo que vai incentivar você a querer estudar. Chega uma hora que você estuda, mas qual é a graça? Ah, mas o que tem a ver na época do templo? Não tem nada a ver comigo. Então tem um estudo diário de Hassidu, de Mussar, de conduta, de ética, um estudo mais profundo que ele conecta você com a sua Neshama, com a sua alma. Isso permite você se conhecer melhor, se conectar com Hashem, rezar melhor, e entender que todo estudo, na verdade, é uma maneira da gente se conectar com Hashem. Se você entendeu, não entendeu, você sentou no shiur, já está valendo. Se você está estudando algo que é prático ou não é prático, você está estudando as palavras de Hashem. Então, por isso é muito importante estudar também essa
filosofia. Então, para concluir, eu tenho o pilar prático, eu tenho, do outro lado, o pilar do incentivo ao estudo, e o próprio estudo, de maneira geral, se divide em três: Torá escrita, Torá oral e as interpretações. Depois que a pessoa já é mestre na Torá escrita, ele pode dedicar menos tempo para a Torá escrita e mais tempo para a Torá oral e principalmente o Talmud. E é isso que se faz nas yeshivot. Grande parte do tempo se dedica ao estudo do Talmud, que é o desenvolvimento desse esqueleto do pensamento lógico conforme a orientação que Moshe passou para a gente. E é uma coisa incrível. Se alguém tem dúvidas e começa a questionar, o judaísmo é verdadeiro, será que é, será que não é? Então você pode trazer inúmeras provas mostrando que é verdade. Agora, mas depois que você senta para estudar o Talmud e você vê o mecanismo da lógica, como ele é perfeito, como ele é profundo, como ele é infinito, você não tem dúvidas que isso é a Torá de Hashem. Não tem dúvidas. E para apreciar isso, é só quando você senta, estuda e se aprofunda. Swift, lá ou não é? Você que estuda já Baruch Hashem há muitos anos. Eu estudo um pouco menos. Pouco menos, mas Imaginando. tá bom. Mas você concorda que você vê como realmente é uma estrutura perfeita. E aí não tem dúvida nenhuma se é verdade ou não é verdade. Você se vê tão pequeno perante aquele oceano que é uma estrutura perfeita. E isso tudo é uma fração que Hashem, com a sua bondade infinita, nos deu quando ele nos deu a Torá. E só para concluir, eu comentei antes que quando você vai falar com o rabino, eventualmente ele vai poder te orientar, não só na parte religiosa prática, mas também na parte do teu dia a dia. Tem uma história do rabino Yehezkel Landa, ele viveu, eu acho que foram 300 anos atrás, 300 anos atrás mais ou menos, e vieram para ele uma vez com uma pergunta prática, da Halakha, e ele falou, tá bom, deixa eu pesquisar. Foi estudar, 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 e ele falou, não consegui chegar na conclusão. E aí, de passagem, alguém pergunta, olha, só queria te dizer que essa pergunta era meio, não era prática, não tinha ninguém com essa dúvida. Era só uma questão de conhecimento. Não surgiu uma questão, misturou carne com leite, o que eu faço agora com a carne, com leite, posso comer? Não, era uma questão, ele falou, agora entendi. Porque quando tem uma questão prática, a Hashem ajuda para que eu possa chegar numa conclusão alárrica. Se não era algo prático, não tive essa ajuda especial de Deus, porque não era prático. Se for na prática, Hashem vai ajudar. O que isso significa? Que quando a gente fala todos os dias, Baruch atah Hashem noten haTorah, ele nos dá a Torá. Então, por um lado, a gente tem o aspecto da Torá que a gente falou que quanto mais para trás, mais perto do Moshe. Então, bom, então quanto os anos vão passando, estou mais distante da informação. Então, a minha Torá tem menos, aparentemente, menos valor, menos conhecimento. Ela está mais limitada. Ao mesmo tempo, a gente fala, não. Noten na Torá tem um aspecto que Hashem dá para a gente todos os dias da Torá. Esse rabino, nessa história, por exemplo, ele teria a capacidade, ele tinha no dia a dia de chegar numa conclusão halárquica que Deus, naquele momento, está dando para ele a Torá. Na hora que a gente está sentado aqui estudando a Torá, nós estamos trazendo novamente a Torá para esse mundo. Se eu tiver o conhecimento vasto para conseguir chegar numa conclusão baseada na Torá, eu nessa hora estou recebendo a Torá. A Torá é algo vivo, é algo dinâmico. E a pessoa, ela pode participar, entrar na discussão na mesa de 3.000 anos, não que você vai contra-argumentar eles, mas dar uma opinião válida, uma conclusão válida dentro dessa conversa. Então, por um lado, a gente sempre tem que respeitar aquele que veio antes, saber que a sabedoria de Hashem é infinita e ter o respeito para aqueles que nos precederam, mas saber que nossa participação é essencial. E a nossa participação é tão importante quanto Moshe Rabbeinu recebeu no Sinai. Por isso, quando a gente estuda a Torá, tem que ser com a mesma sensação, está escrito, quando eles estiveram no Sinai, com aquele tremor, com aquele medo, com aquela reverência, assim que a gente deve estudar e encarar a Torá. Bom dia a todos. Bom dia, Joia. Sabe o que eu aprendi esses dias? Achei que eu vou te